Eu posso orar? Pode. Sim. Senhor, nós pedimos, de acordo com essa canção, nós pedimos perdão para o Senhor. Eu peço perdão. Nós pedimos, porque às vezes a gente quer fazer o melhor para o Senhor, achando que estamos fazendo certo, mas podemos chegar diante do Senhor com alto engano. Eu estava meditando a tua palavra agora há pouco e o texto diz que o Senhor, muitos daquele dia vão chegar diante do Senhor e falar que em teu nome fizeram coisas, expulsaram demônios, falaram da tua palavra. É o cúmulo do alto engano, Senhor, diante do trono, diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, no dia do julgamento, a pessoa até petulância de falar que contestar o juiz e receber na cara que não é conhecido pelo Senhor. Senhor, livra-nos desse engano, Senhor, de achar que pela nossa própria capacidade podemos fazer alguma coisa para o Senhor. Não temos essa capacidade. Não podemos, não nos deixe ficar enganados. Às vezes nos enganando a nós mesmos, como nós temos meditado no livro que o Robert escreveu. Para que nós possamos ter o coração sincero diante de Ti, transparente no Senhor, rasgado na Tua presença. Que o Senhor possa ver a gente de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque muitas vezes, às vezes nós representamos para nós mesmos algumas coisas que nós não somos. E nós temos essa integridade diante do Senhor, Pai. De não nos apegarmos nas obras simplesmente, mas ter uma essência de coração, uma essência de adoração que do profundo do nosso coração. Senhor, livra-nos da hipocrisia, dessa da idolatria do ego. Livra-nos disso, Pai. Porque nós, às vezes o Senhor trabalha com. No início da nossa caminhada, nós achamos que tem tanta coisa para ser limpa, mas depois as motivações são erradas no nosso coração, às vezes. Precisamos ter integridade, queremos ter integridade, queremos ser conhecidos do Senhor. Conhecidos não pelas nossas obras, por aquilo que a gente acha que é o certo, mas por aquilo que o Senhor quer de nós, que é a essência da adoração. Sejamos assim, Pai, íntegros diante do Senhor. Permita-nos andar hoje nessa direção e ajuda-nos na meditação do que vamos estudar hoje, para que possamos ter essa condição de ser recebido diante do Senhor. Em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Amém. O Steve, eu não tenho o texto para projetar. Você consegue projetar? Não. Será que eu consigo projetar? Tenho quase certeza que sim, Chico. Compartilhar o áudio do dispositivo. Isso. Eu estou nessa câmera zona, filmando meu teto aí. Como que eu faço para fechá-la? Ah, agora apareceu algo melhor. Vocês estão vendo minha tela? Estou. Sim, Steve, estamos sim. Olha que bonito. Já está preta, mas está bonito. Aqui. Vocês estão vendo? A letrinha está bem pequenininha, mas está legal. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. E agora? Tá bom, Steve. Tá bom, é suficiente. Então tá bom. O Ney, você quer puxar hoje? Não, pode mandar. Isso tudo controle aqui. Se mandar fazer, a gente faz.
Lá. Então vou mandar você fazer, então. Então puxa aí, Ney. Puxa, velho. Só dá o pontapé inicial. Amém. Tá bom. Peraí, deixa eu só botar o textinho na tela. Amém. Vai pedir para você. Confessar quem nós somos. Amém. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Segundo esse cidadão aí, Nietzsche. o inimigo mais perigoso que você poderá encontrar será sempre você mesmo. O inimigo mais poderoso que você poderá encontrar será você mesmo. Perigoso. Poderoso não sou, eu sou perigoso. Ele diz que o nosso maior inimigo tá vazando o som de alguém aí. Pode fechar. Ele diz que o nosso maior inimigo é o medo, que está dentro de nós. Medo do fracasso, medo da rejeição e desprezo, medo de não ser amado, medo de admitir a nossa incapacidade. Próximo. Temos medo de sermos menos do que pensamos a nosso respeito. Por isso gostamos de elogios e bajulações, amar citar as nossas realizações. Gostamos de pensar que somos bons e justos. Queremos manter uma boa imagem e mostrar sempre o ângulo mais bonito da nossa vida. Isso nos dá segurança. Próximo. Por que Deus deseja que confessemos os nossos pecados? Ele já não os conhece todos, até mais do que nós? A maioria de nós possivelmente já apagou essas experiências da memória. Não seria muito humilhante, até mesmo cruel, fazer-nos lembrar dos pecados que gostaríamos de esquecer? Próximo. Levantar o texto aí, Steve. Não, é que ele só vai na página seguinte. Eu tenho que ir lendo e eu vou mudando. Sim, Deus sabe de tudo. Pode ir, Glória. Sim, Deus sabe de tudo. A parte boa e a parte ruim de cada pessoa. Ele conhece todos os nossos pecados. Não consigo ler aqui em cima, então tem um bagulho aqui. Porém, como odeia a falsidade, ele quer que tiremos as nossas máscaras e reconhecemos de fato quem nós somos. Ele quer fazer uma obra em nossa vida, mas sem confissão de pecados e conversão não há possibilidade de cura ou mudança de vida. Próximo. Jesus disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Mateus 2,17. Próximo. É preciso reconhecer ser doente para ser curado. É preciso reconhecer ser pecador para receber perdão e purificação. Próximo. Antes de tudo, Deus nos assegura de que Ele é fiel. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Perdoar nossos pecados
e nos purificar de toda injustiça. Versículo 9. Antes de ser uma exigência de Deus, trata-se de uma garantia, um encorajamento. João afirma que Deus não vai usar nossas confissões como trunfo de poder para nos humilhar, para controlar a nossa vida, para jogar na nossa cara toda vez que erramos, fazendo-nos lembrar de cada erro. Próximo. Não, essa não é a sua intenção. Ao contrário, ele quer reafirmar a sua fidelidade de que, certamente, vai nos perdoar, apagando nossos pecados, jogando as transgressões no fundo do mar, para nunca mais lembrar-se. Não consigo ver aqui. Lembrar-se delas. Perdoar não é só deixar de punir, mas esquecer como se nunca tivesse acontecido. Este é o perdão do nosso Deus. E vai além. Próximo. Ele quer também nos purificar de todas as injustiças. Purificar é fazer uma profunda limpeza, uma restauração completa. Próximo. Perdoar é eliminar os sintomas. Purificar é curar a raiz da doença. Confessar os pecados é reconhecer-se como o único culpado pela transgressão, demonstrar verdadeira contrição e disposição de querer mudar, ou seja, converter-se. Próximo. Tem algum microfone aberto que está vazando um som no fundo, não sei se é de rádio ou televisão. Na Bíblia, o mais profundo e tocante arrependimento, seguido de confissão, está no Salmo 51. O rei Davi escreveu este salmo após o adultério com Betseba e o assassinato de seu marido Urias, o hitita. Contudo, ele não mencionou adultério nem assassinato. Continua, Nizam. não estou tendo acesso aqui, mas o seu coração perverso, sua rebeldia e o reconhecimento de que seu pecado foi uma ofensa a Deus. E ele foi merecedor, portanto, da mais severa punição. Por tudo isso, ele suplicou que Deus tivesse misericórdia e compaixão dele. Próximo. Davi conhecia a perversidade de seu coração. Sabia que precisava, mais do que perdão, uma purificação, algo que arrancasse toda a maldade e os maus desígnios do seu íntimo. Mas ele sabia que não conseguiria. Então pediu por um novo coração, um coração puro e um espírito firme e inabalável. Próximo. Ainda assim, ele se... Deixa eu ler esse pedacinho que está no fim. Ainda assim, ele se sentia insuficiente e inseguro. Ele precisava da presença de Deus o tempo todo e que o Espírito Santo estivesse sempre dentro do seu coração. Pode continuar. Davi suplicou a Deus que elimine para sempre sua altivez e arrogância e viva com um espírito quebrantado, coração humilde e arrependido, com alegria e exultação todos os dias da sua vida. Seria uma contradição viver com o espírito quebrantado e um coração humilde e arrependido, e ao mesmo tempo alegre em exultação? De jeito nenhum. Jesus disse: deixem que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para minha alma. Mateus 11, 29. Próximo. Somente com o coração humilde e quebrantado, submisso diante de Deus, somos verdadeiramente livres. Confessar os pecados não é necessariamente listar os pecados cometidos,
mas confessar quem realmente somos com o coração contrito e quebrantado. Amém, amém. Amém. Nossa, sério? Que maravilha, a gente não precisa confessar os pecados específicos? Aí facilita um monte, né, ô Valdir? Facilitou pro geral, né? Mas não acho que não é por aí, não, velho. Não, mas Acho que é eu aprendi uma mais ou coisa. menos por aí. Eu aprendi Fala. uma coisa que Deus não dá um checklist de pecados para te confessar. E nem Não dá, não. especificamente quando Deus enviou Natan para Davi, é para confessar. Não era, ele não, claro, assassinato, adultério, né, mentira. Se for juntar, tinha uma lista enorme, só com o que gerou em tudo isso. Mas o que era importante é essa consciência de aquilo que Deus está apontando. Acho que nós vimos ontem, né? Não, foi anteontem, quando fala que a gente não confessa o que a gente quer, é aquilo que Deus mostra, porque Ele é a luz. Exatamente. Então, e confessar, né? O Massal fala bastante que confessar é homologar, é concordar com Deus. Fala, sim, senhor, o senhor tem razão. Por quê? Porque não somos nós que vão ficar, né? Ah, eu estou com vontade de confessar isso. Fala assim, não, okay, isso aí não é isso que eu estou falando de outra coisa. Né? E nisso aí você tem que falar assim, não, senhor. E geralmente são coisas que a gente não quer confessar. Amém, amém, amém. E é interessante que o profeta não fala para ele de pecado, fala para ele de injustiça, né? Uhum. Que cria aquela situação do cara que só tinha uma ovelhinha e que o outro rico foi lá e pegou a ovelhinha dele, né? Para sacrificar, né? E Davi reconhece que ali aquele ato era um ato merecedor de morte. Mas Davi, ele fala assim, o meu pecado está constante, nesse salmo, né, está constantemente diante de mim. Então eu acho que tem uma questão aí de você saber que aquilo que está te corroendo por dentro é aquilo que tem que ser confessado, sabe? A consciência, a acusação do Espírito, do próprio Deus, sabe? Que está dentro de você, que te leva. Porque eu acho que quando Davi estava confessando, ele sabia o que ele estava confessando, aquilo que doía dentro dele, aquilo que incomodava, aquilo que partia, que partia, que separava a comunhão dele com Deus. Eu acho que quando a gente confessa isso. Não é, porque se eu for fazer uma lista, um checklist de pecado, realmente não vou conseguir fazer. Mas aquilo que está doendo, aquilo que você sente que te separa de Deus, aquilo que você sente que você não pode chegar diante dele sem consertar aquela parada, sabe? Como um filho que erra com a gente, se ele não fala, se ele não chegar, não é eu já ouvi isso há muitos anos, né? O confessar não é para perdoar os pecados simplesmente, assim, é para restaurar a comunhão, porque os pecados, teologicamente falando, né, já estão perdoados. Jesus perdoou nossos pecados na cruz. Mas por que confessar? Confessar para restaurar a comunhão. Que o pecado quebra a comunhão com Deus. E eu acho que é isso. Olha, mas se a gente lê lá em 2 Samuel 12, presta atenção. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante,
que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu, sobremaneira, contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Então, na hora, nesse instante, no Salmo, a coisa já tinha passado, Davi já estava feliz, e aí ele tem outra visão, né? Mas aqui, nesse momento, é que é o momento importante, né? O que vocês acham? Eu acho que é justamente isso que você falou mesmo. O outro capítulo que nós estudamos no livro diz uma coisa que é sobre o auto-engano. Davi, provavelmente, aquilo estava cutucando na mente dele. E ele estava passando um pano para a cabeça dele, não, quando vem o pecado. Aí quando o Natan chega diante dele, expõe o pecado e diz que aquilo surge no coração dele de tal forma que ele entende que aquilo que ele estava procurando camuflar diante dele mesmo, Mas não surge, o Valdir, não surge, presta atenção aí. Não, surgir é só uma expressão que eu usei, talvez errada a palavra. Aquilo explode dele, e ele explode a raiva contra o cara que fez aquilo, contra ele próprio. Então, ele reconhece diante de Deus, diante da acusação de Natan, ele finalmente, eu acho que ele admite para ele mesmo que aquele que estava incomodando o coração dele, porque provavelmente ele estava com a comunhão quebrada diante de Deus. Ele já está vivendo uma falsidade própria, que é o que estava falando do último capítulo que a gente estudou sobre o auto-engano, né? E hoje estava meditando também sobre aquele texto que diz que alguns vão chegar diante de Deus, mas no dia do julgamento, diante de Deus, do trono, Jesus fala, e vão falar: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. É possível a gente se enganar a tal ponto que chega diante do Rei dos Reis, do Senhor do Senhor, no julgamento, e falar: Senhor, eu fiz coisas em teu nome. O auto-engano é um perigo muito grande que nós podemos correr. Eu acho que o ponto hoje da reflexão, né, ele está em nos levar a entender, primeiro, né? Está ainda na reunião, tá bom, vamos comer. Eu vou fechar aqui, tá? A gente entender que essa questão do pecado, né? Outro dia o Robert, ele colocou, né, que o perdão, né, vem de Deus e eu também comentei alguma coisa que pecado é algo que ele não pode estar em foco em nossa vida, né? Ou seja, nós não fazemos esse checklist mesmo. Eu não quero me livrar do pecado, porque se a minha motivação é me livrar do pecado, eu já estou declarando que é a minha força, o meu braço. Mas aqui o contexto de hoje, ele traz uma afirmação, né, baseada na palavra, que é: todos pecaram
E todos pecaram, não está no passado, está no dia a dia, está no futuro, né? E esse todos pecaram, nos separam de Deus, exatamente. Ou seja, Deus é Deus e o humano é humano. E eu quero lembrar do texto que nós estudamos de Tiago, para a gente ver a origem disso, né? E como o Robert bem coloca aqui no comentário, o maior inimigo meu sou eu mesmo. A palavra diz que o diabo, a gente resiste ele e foge de nós. Mas a cobiça, as paixões, né? Fugir delas. Em outro texto a gente encontra na Bíblia. Então, o texto de Tiago diz assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações, as tentações, as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aí o 13, ele diz assim, ó, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. E aí vai ficando mais forte ainda e, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria humanidade, pela sua própria vida terrena. Quando esta o atrai e o seduz, a cobiça que está na humanidade do homem. Então, a cobiça, depois de haver concedido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Essa é a origem do pecado, e a gente vê lá em Romanos também, Paulo dizendo, né, que existe uma tremenda batalha entre a humanidade nossa, ou seja, nossa carne, e o nosso espírito revivido, né? Então, quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus, vivíamos com Deus, éramos, entre aspas, um com Deus, a comunhão era plena. O engano que nos deixou, né, na queda, e hoje nós somos fruto disso tudo. E isso tudo está baseado no orgulho, na vaidade, lá em Gálatas diz, né, orgulho, vaidade, soberba. Isso tudo não entra no céu, porque é da carne, mas isso tudo está presente em todo o nosso dia, em tudo que a gente faz. E esse é o pecado. É dar vazão à cobiça, é dar vazão à carnalidade. E quem de nós pode dizer que não tem pecado? Esse seria o maior pecado. A reflexão nos conduz a entender que nós precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer que nós não somos dignos da salvação, e isso todo dia. Se a Bíblia diz que se nós pecamos, né, quando nós pecamos inveteradamente, é como se nós estivéssemos crucificando a Cristo todo dia. Então, se nós reconhecermos o nosso pecado todo dia, é como se nós estivéssemos realmente, né, ressuscitando com Cristo e sendo perdoados de fato. O reconhecer quem nós somos, soberbos, né, pecadores, orgulhosos, em tudo mesmo. O reconhecer o nosso estado, ele é a confissão, não da lista de pecados, para se livrar deles, mas o reconhecimento que nós, sem Cristo, sem o Salvador, sem a ressurreição, nós não temos luz. E aí no 15 ele diz, ó, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Essa luz é diferente da que está aqui no 17 do Tiago lá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. E aí nos remete ao que João está nos conduzindo. Deus é luz, e nele não há trevas. Então, luz é reconhecer e andar com o Senhor. É se expor à luz, né, como nós já refletimos. E, né, andarmos na luz como Ele está. Agora, não andarmos ouvindo a Ele, reconhecendo e crendo na ressurreição de Jesus Cristo, que Ele está vivo
e é o melhor exemplo para a gente seguir todo dia, é andar nas trevas. Então, a nossa humanidade é morte, é treva. Agora, nosso reconhecimento, confissão e arrependimento é luz. Então, esse é o desafio que eu vejo, que foi posto diante de mim aqui, diante dos irmãos. Será que nós temos reconhecido que nós somos pecadores? Ou será que a gente está num caminho de evidenciar ou idolatrar o pecado porque é ele que é o foco nosso? Ou melhor, não ter pecado é o nosso foco. Então, tem misericórdia, Senhor. Nos ajuda realmente a nos desprender dessa humanidade carnal, terrena e demoníaca. Fico pensando que como é que a Igreja Católica instituiu a confissão específica de pecados específicos, assim, no confessório lá do padre, né? De onde é que veio essa tradição? E por que a gente é tão contra isso? O checklist, né? Você está falando. Como? Você está falando daquilo que o Robert chamou de checklist do pecado. Eu acho que tem as duas coisas. Tem que não fazer o checklist, né? O texto está aqui, o básico que nós temos aqui diz assim, se confessamos nossos pecados. É um ato de reconhecimento de pecado. Acho que confessar não é uma coisa assim simplesmente de falar o pecado, mas é mais do que isso, é muito mais, é uma consciência de que pecamos. É uma consciência, confessar sim, confessar de falar sim, mas tem mais do que, quando nós confessarmos é falar, mas confessamos é reconhecer, reconhecer e falar. É só dando ênfase nisso que o Valdir acabou de falar, aqui no texto fala, Davi conhecia a perversidade de seu coração. A gente entender que a gente critica, por exemplo, que a multidão escolheu Barrabás, né, do que Jesus, mandou soltar Jesus. A gente critica a multidão, né? Mas a mesma perversidade que está na multidão está em nós também, né? E hoje essa questão no Brasil e no mundo, não é só Brasil, né? Existe uma perversidade dentro do governo, né? Mas essa mesma perversidade está em nós. Só que nós achamos que não. Por isso que Deus é a luz, né? Ele é a verdade, que foi o 3º capítulo. Mediante a verdade de Deus, não diante da nossa verdade. Diante da luz de Deus, que nós conseguimos enxergar. Como que Davi conhecia a perversidade? Diante da luz de Deus. Né? Porque até então parecia que ele estava cego. Não, esse cara tem que morrer e tal. Né? Tudo podia ser todo mundo menos ele. Mas quando vem a revelação, ele conhece o seu coração, né? Ele conhece o coração, a perversidade está no seu coração.
a maldade, os maus desígnios, né? Que levou à morte do Urias, né? A maldade que estava nele, os maus desígnios. Talvez a gente não mate com uma arma, né, física, mas nós amamos, nós matamos, né, ignorando, fazendo pouco caso diante da injustiça. Né? Cobiça, A né? gente, e muitas vezes a gente pensa assim, não, eu não faço mal para ninguém, mas se a gente vê alguma coisa acontecendo e não faz nada, por exemplo, como que Deus se sente? Deus sentiria diante desse mal? Né? Então, não tem. Eu creio que Deus, se a gente achar que nós não temos esse problema, nós estamos em trevas. Né? Então, eu creio que parece que, mas eu não sou tão mal quanto. Né? Mas esse pensamento é um pensamento perverso. Sinal que você está dando sinal verde para aquilo que Deus considera sinal vermelho. Diante, porque nós não conseguimos enxergar. Mas a luz de Deus nos traz à luz a perversidade do nosso coração. Então, eu creio que a confissão é algo muito profundo, não é algo superficial. Saber que porque se a gente não acredita que aquele pecado que a gente comete é perverso, a gente não para de cometer. É exatamente importante. Por isso que eu falo, confessamos é um ato de reconhecimento, é um ato de você admitir para você mesmo que você, por exemplo, você está falando de assassinato, né? A gente, quando você faz uma fofoca, você matou o irmão diante do outro. O outro, você tem uma imagem, o Stephen tem uma imagem positiva em relação à minha pessoa. Eu tenho o Stephen como uma alta. Aí vem uma pessoa e fala do Stephen para mim, aquilo mata o irmão. Sabe? Isso é assassinato, é matar. Essa maldade no coração de quebrar a imagem do outro, essa maldade no coração de ter mandado o cara para frente da batalha, e mesmo assim, eu tirava lá com o Batseba, a ponto de Deus mandar um profeta e falar com o cara, aí para ele cair em si, percebe que ele está numa situação de. O próprio o Nizam deixou isso bem claro. Ele está numa boa com a Batseba lá. E aí até o Natan chegar e jogar na cara dele, Deus jogar na cara dele, né? O Natan foi Deus ali. E ele, então, sabe, às vezes a gente vive com isso, passando pano para o nosso pecado, passando pano para a nossa situação, passando pano para nós mesmos, e jogando culpa nos outros. Eu fiz isso por causa de. O Robert coloca isso no livro. A gente fica dando desculpa, jogando no outro a culpa do seu próprio pecado. Uma coisa que me despertou aqui nesses comentários é que tem uma outra perspectiva da gente olhar essa questão do reconhecimento, né? E talvez essa perspectiva nos ajude em determinada situação, se não todas, né? E reconhecer, quando a gente peca, reconhecer a Deus, reconhecer o Senhor, ou conhecê-lo, né, como foi a definição de eternidade que Jesus trouxe na sua oração. Então, à medida que eu reconheço a Deus, não tem como o pecado não ser revelado, não tem como eu não cair de joelhos e dizer, pequei contra ti. Tem vários exemplos no Velho Testamento, né? Isaías é um deles, né? Quando se pôs diante de Deus, quando ele reconheceu a presença de Deus, ele pediu a morte. A maioria dos profetas, né, falavam, eu sou pecador, eu não mereço. Então, reconhecer a Deus, à medida que a gente reconhece a Deus, a luz vem e revela aquilo que é o nosso engano, que é o pecado. E esse caminho de reconhecer a Deus, enfatiza a Deus, glorifica a Deus, né?
E talvez, se a gente ficar em torno do reconhecimento do pecado, eu pequei, pode ser que muitas vezes, né, isso não leva ao caminho da graça, né? Aceitar na fé que Jesus já venceu o pecado de todos nós. Então, reconhecer a Deus é a luz, né? Reconhecer a luz, reconhecer o Pai das luzes, né? Talvez é algo que nos alivia bastante, porque quando eu digo reconhecer o pecado, me leva muito mais para o remorso, para a lamentação, me leva para o âmbito humano. Não estou dizendo que não é para reconhecer o pecado, isso está dizendo a forma de a gente lidar conosco mesmo nessa situação e não deixar com que esse pseudo-reconhecimento do pecado seja apenas um lamento, um arrependimento por não ter conseguido, não ter alcançado, ou ainda estar buscando, né? Então, é um ponto aí para a gente refletir também, né, nesse contexto. Mesmo porque é isso, né? O pecado já foi vencido de uma vez por todas e de todos, em Cristo. Reconhecer, eu acho que assim, não é um ato pontual, é um estado de alma, de reconhecimento de que Deus é santo e nós somos pecadores. Quando no versículo, capítulo 2 ele fala, se nós estamos, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos Deus mentiroso. Mas, entendeu? E esse fato de fazer Deus mentiroso é não reconhecer daquilo que Deus diz, aquilo que nós temos consciência de. Nós não temos consciência quando a gente não peca. Isso é muito bom. Vai lá, Fernando e o Robert lá na sequência. Vai lá, Fernando. Rapidinho, que o horário já nós consumimos aqui, misericórdia. Perdão, irmão. Fernando. Então vai, Robert. Eu só voltei, aqui, não estava conseguindo voltar. Eu só achei interessante esse lado aí que o Ney falou, que o nosso foco é Jesus, nosso foco o nosso alvo é Jesus. Se a gente focar no pecado, não vou pecar, não vou fazer isso, aí o foco fica no pecado, né? Se a gente focar Jesus, a gente tem a tendência de não pecar, embora vamos escorregar, vamos cair, mas que o nosso foco seja Jesus, não o nosso foco seja não pecar. Né? Eu achei muito interessante isso que você falou aí, viu, Nito? Vai lá, Robert. Não estamos ouvindo você, Robert. Está sem som. Ainda continua sem som. Está sem som, Robert. Está sem som. Tá, vai vendo aí se você consegue resolver o som. Ô, Emílio, vai lá, fala aí, enquanto o Robert... Bom dia, pessoal. Eu acho que estamos tocando um assunto muito importante. E vale a pena meditar bastante, porque tudo envolve nossa vida, ou envolve muito sobre o pecado, né? Porque, na verdade, Jesus vem para resolver esse problema. Só que nós precisamos entender que o resultado do pecado é muito amargo. Por isso, se nós entendemos a profundidade do pecado, a gente vive mais consciente que estamos lidando com morte. Tem muita gente que não facilita, né? Dá, como que o Steven falou, que dá sinal verde para coisa que Deus deu sinal vermelho, né? Então, Deus quer apontar 2 pontos, eu acho, na minha opinião, que a sua pecado, meu pecado, é muito mais grave que eu penso, que eu posso pensar. E outro lado, a purificação de sangue de Cristo
ele lava tudo, mas não quer dizer para mim voltar e viver o pecado. Por isso, a história, por exemplo, de Davi que nós lemos hoje, né? Uma história tragédica, né? Você pode ver, estudar bem. Eu na verdade, esses dias estou aprofundando com esse assunto, né? Que Davi, depois que pecou com Batseba, a partir daquele dia, a partir daquele momento que ele fez esse pecado, apesar que para um rei, esse nada, né? Um morre, outro vive, é normal. Mas diante de Deus era uma coisa grave que ele fez. A partir daquele dia, a vida do Davi virou de cabeça para baixo. Você pode ver que ele é rei, ele tem tudo, né? Só que ele vivia com angústia pessoal, ele vivia com uma alma bem fechada depois daquele momento. Por exemplo, enfrentou problemas depois, enfrentou o problema de Absalão. Como que ele reagiu? Ele reagiu numa forma que é nada a ver com crente. Ele reagiu com uma forma, só quer ficar, manter rei só. Mas ele não conseguia absorver o problema do Absalão, não conseguia entender o problema dele, porque ele vivia numa forma errada, uma forma que ele culpava a si mesmo só. Ele não conseguia enxergar o problema dos outros para resolver como rei, como pai. Então, o Moral, né? resultado... Oi? Ele não se sentia, não tinha moral para falar com o filho dele, porque quando ele falou, como Sim. que eu vou... Eu acho que é isso. Isso aí. Ele não conseguia resolver o problema. Ele matou, o Absalão matou o irmão, né? Matou Amnon, né? Ele não conseguia entender por que ele fez isso. Ele conseguia absorver esse problema para parar esse morte. O Natan falou para ele, o morte não vai, o espada não vai sair de sua casa. O que ele fez? Ele falou que eu errei, eu vou pagar preço, pronto. Mas ele não tentou resolver o problema, né? Não tentou mudar essa história. Então, eu acho que ele não entendeu até onde a purificação de Deus pode chegar. Talvez não entendeu o coração de Deus bem certinho. Por isso, nós também, nós não damos muito valor ou vamos muita atenção que o pecado, resultado, é muito amargo. Mas do outro lado temos também Jesus, né? Uma das coisas mais fortes que eu vi esses dias, sabe o que é? O David falou, a morte tem cheiro. Claro. Manos, a morte tem cheiro. O cheiro dela é horrível. O bafo da morte é horrível. Eu vi isso literalmente esses dias que eu fiquei no hospital do lado de um cara em fase terminal. Irmãos, o clima é horroroso. A morte parece que ela fica ali rondando. O cheiro da morte é horroroso. Assim, não estou falando cheiro de cheiro, o cara não cheirava, mas assim. Então, ali eu vi o pecado, sabe, a consequência. E, literalmente, é horrível. E assim, em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado. Com certeza. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Também tem esse lado. Amém, irmãos. Vamos pro alto. Vamos. Wagner, você ficou quieto aí o tempo todo. Faz o alto. Wagner não saiu? Não, parece que ele não está aí. Você está aí, Lourenço? Então é contigo, a bola está com você, velho. Ah, coitadinho. Então é com o Chifre. O Washington, o Chifre e o Nizam estão quietinhos hoje. O Tsen também está aí, Tsen.
Só um pouquinho, agora eu vou ver você. Só estou com o carro aqui. Amém. Tá chegando lá. Eu posso fazer alto aí. Você vai dizer assim, eu vou trabalhar. Amém. Tá trabalhando. Vamos lá, vamos para o alto, irmãos. Senhor, obrigado pela palavra de hoje, Senhor. Nós sabemos que o pecado impede a nossa comunhão contigo, Senhor. Não importa ser pecadinho ou pecadão, se não tivermos um espírito contrito e um coração arrependido e uma firmeza total na salvação que vem de Cristo Jesus na cruz do Calvário, estaremos mortos, Pai, pois estaremos longe de Ti, Senhor. Porque só em Ti há vida. Nós só teremos vida se estivermos na Tua presença, recebendo de Ti o Espírito Santo e o perdão de nossos pecados, Senhor. Por isso, Pai, transforma o nosso coração para reconhecer aquilo que em nós não Te agrada. E que possamos, ao reconhecer, Senhor, buscar em Ti, Senhor, mudança, transformação, renovação da nossa alma, renovação do nosso entendimento, renovação dos nossos atos, Senhor, para fazermos somente aquilo que agrada a Ti, Senhor. Para que sejamos, Senhor, exemplo para todos aqueles que nos cercam. E com isso possamos ter testemunhas Tuas, Senhor. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, gente, tá furada, é? Por cima, né? Pelo jeito, não. Oxe, tá aberto ali. Valeu, galerinha do bem. Valeu, bom dia a todos. Bom dia. Deus abençoe. Só para a gente entender, amanhã vai ser no mesmo link ou vai ser no a fruta mesmo? Pessoal. Bom, se não der, vai ter um link novo lá. Tá. Eu não sei, o Hannes, você sabe dizer? Não sei se o Hannes saiu. Acho que ele saiu. Porque amanhã vai ser sábado, né? Estou falando do segunda-feira, né? Então. Parceria dele desenrolar. O negócio lá Bom, mas fica de olho lá no WhatsApp. Tá bom? Emílio, você está muito ocupado? Como? O Lindon, você está bem, Lindon? Quem fazia isso lá em Santa Terezinha era o irmão dele, aquele que trabalhava para. Você está muito ocupado? Pode me dar uma ligadinha? Mais novo do que eles. Mas ele era. O Lindon tá aqui com a gente. Você quer falar como é que você está um pouquinho, Lindon? Saí. Acho que ele saiu. Saiu. É que ele estava não estava bem, o Lindon. Me liga, Emílio. Bom dia. Tá bom. Gente, bom dia para todos aí. Bom dia a todos. Bom dia, irmão. Bom dia. E Valdirzão, tá melhor? Tô melhor, cara. Tô fazendo uns tratamentos aqui bem pesados, sabe? Todo dia tem que ir lá no hospital tomar uma. A minha veia já não estão achando mais eu, de tanto furo que eu tô. Ontem foi até gozado. O cara foi colocar sabe aquele negocinho de redondo no buraquinho? Ele colocou no buraco errado e continuou vazando sangue. Muito puro. Mas assim, estou melhor, cara. A infecção já diminuiu muito, muito, muito. Graças a Deus. Graças a Deus, estou bem. Ainda falta mais seis idas no hospital para tomar o medicamento. É um medicamento muito caro, sabe? Então, se eu for comprar, é muito pesado. Então, tem que ir lá no convênio dar. Meu pai também estava internado essa semana. Que ele tinha? Deu pneumonia nele. Rapaz. O problema dele é que ele é muito obeso, sabe? Ele tem 170 quilos.
Meu Deus! É, É já foi quase igual ao meu. fumante, ele já foi fumante também e tal. Aí, para quem tem um peso desse, pegar esse tipo de uma pneumonia, já fica Pô, complicado. é igual, é muito sério, cara. É um negócio muito sério. É, ixi, cara, ele ficou. Aí ficou lá, tomou os medicamentos, agora já tá em casa, graças a Deus. Agora Graças tá a usando a Deus. bombinha e tal, né? Eu falei pra ele, pai, você tem que tentar emagrecer um pouco, né? Porque depois que ele aposentou, ele ficou muito tempo parado. Então, Aí não se movimentava. Aí o corpo dele já é obeso, não se movimenta, meu. Vai. um abismo chama outro abismo. É, Ah, cara, aí. falou, Rob. Eu vou dar uma olhada lá depois, então. Eu tenho um irmão também, o Austin, que pesa por volta disso, 160, 170 quilos. E ele é muito problemático. Ele cai, não consegue levantar. Tá, toma seu Se, se leite. ele, se ele deitar, ele ficar muito tempo deitado, porque a pneumonia ataca nesse sentido também, né? O cara fica deitado e muito tempo já era. Ó, esses dias que eu fiquei lá no hospital, eu não sou obeso. Eu estou um pouquinho acima do peso, né? Mas assim, só de ficar deitado, meu pulmão já começou, a garganta já começou a encher Fica ruim, né? Nosso corpo então, foi feito para se movimentar, né? Não tem jeito, né? é. Se você para um pouco, fica muito tempo parado, já começa a Qual que é a aparecer idade alguma do seu coisa. pai, Elton? Qual que é a idade dele? 63, se não me engano. Mais novo do que eu tenho 65 até dia 15. Ah, ele bem. Desenvolvimento bem bem. Ele não é porque daí o joelho prejudica o joelho. Aí vai andando cada vez menos, sabe? É, felizmente é isso, né? O ser humano é complicado. Ele não consegue emagrecer também. Meu irmão não consegue emagrecer, cara. Né? Ele deu uma murchada, né? Porque ele ficou no hospital, lá e a comida lá é moderada, né? Balanceada, aí foi comia certinho. Mas quando eles estão em casa, eles não têm horário para comer, dormem Meu, tarde. Às vezes 3 da manhã, eu passo, 3 da manhã eles estão acordados. meu Deus. Aí eles trocam o dia pra noite, sabe? Aí passa o dia dormindo e fica a noite acordado. E sua mãe? Minha mãe já não é tão pesada assim, mas é normal. Mas o pai é bem pesadão mesmo. Tem dificuldade até de levantar do sofá, sabe? Coisa simples que a gente consegue fazer, pra ele já é difícil. Imagina. Bem, Agora ele tá lá sendo medicado lá, tem umas bombinhas lá, né? Quando precisa. ele foi Aí, internado por causa da pneumonia ou ele pegou... por causa da pneumonia, né? Foi por causa da pneumonia. A saturação dele começou a baixar muito. Minha mãe tava com ele, ele na realidade ia fazer uma cirurgia do olho, da catarata. Aí ela voltou no retorno no médico, aí ela tava voltando para casa, aí percebeu que meu pai estava estranho. Ela já passou direto, já foi lá pro posto. Aí lá constatou que a saturação dele tava baixa, ele já tava desfalecendo, sabe? Por causa da saturação e tal. Mas já era pneumonia, ele já tava com a pneumonia, já tava sentindo dor já. Aí acontece, meu pai não gosta de passar no médico. Ele já Ah, tava, ele já tava sentindo, aí foi elevando, entendeu? foi o que agravou em mim. Porque depois que o cavalo me deu o coice, eu Sei. fiquei 2 dias no médico, com os 2 dedos do pé direito quebrado, a canela inchada daquele jeito, eu não queria ir no médico. Homem é complicado, né? Por que que pode É, ter essa... eu falei isso pra minha mãe, eu falei, nossa, a gente é complicado demais, né? Não gosta de passar no médico, mas, Pode insistir comigo, vamos no médico. Não, não precisa não, isso é só uma dorzinha, só uma dorzinha. 2 dedos quebrados, cara. Canela tudo inchado. Nesses 2 dias, a canela ficou tudo inchada, o ferimento abriu, peguei uma bactéria. nossa, Bactéria é difícil
Tinha uma colônia de bactérias, segundo a médica falou, eles fizeram o exame, uma ressonância magnética. Então, cara, tem uma colônia. A médica falou, não, você tem que entrar com antibiótico. Na Super. ferida. Não, eu tô tomando na veia Sei. antibiótico. Tem que ser Ah, só na rua. Então tem que ir todo mas dia no hospital. na onde tava machucado tinha uma colônia de bactéria. E pegou a colônia de bactérias na perna. É perigo, né, meu? Ele perder a perna, perder a vida, né? Porque a bactéria se espalha, né? Espalha, né? Mas, cara, precisamos nos cuidar. Precisamos, cara. É uma das coisas que o homem tem dificuldade, né? De se cuidar, né? Todo cara tem essa dificuldade, todos que eu conheço, pelo menos, né? Bom, ninguém gosta de ir no médico, né? Você fala assim, igual a mulher que estava lá, o cara moribundo do meu lado, né? Ela falou assim que ela ficava o tempo quase todo dela sozinha lá com o filho, com o marido. Ela falou assim, meu filho fala que ele não vem aqui porque ele não gosta de hospital. Eu falei, quem gosta? Quem que fala assim, Ah, eu você gosto de conhece, fala, hospital. adoro hospital, então vou lá visitar meu pai. É ridículo isso, é igual a gente fala assim, eu não vou em velório porque eu não gosto. Quem gosta de ir? A gente tem que... É esquisito, né? E é a mesma coisa que a gente fala assim, quem gosta de ir no médico? Verdade. Médico representa um de coisa errada. Então, nós temos que acabar com esse preconceito, né? E ir, né? Precisou, vai, cara. Eu conheço pouca gente que fala, eu adoro ir no médico. Tem gente que qualquer coisinha. É raro as pessoas, qualquer coisinha já vai pro médico, né? A gente toma um remédio, toma de pirona, vai enganando, né? Exatamente. Quando Isso muitas toma, vezes né? prejudica a gente. É, é isso aí. Então, bom dia, bro. Eu tenho que tomar meu remédio agora. Eu tenho que sair para procurar meu remédio. Nem sei onde ele está. Beleza, meu irmão. Deus Vai abrir abençoe, agora. Valdizão. Deus abençoe, Hoje não, mano. hoje eu não vou trabalhar, não. Hoje eu vou. Meu filho vai receber uma premiação da escola e fez uma Ah, Olimpíada. Fez Olimpíadas lá e ganhou medalha de ouro. Aí eu vou ter que ir lá em Marília, lá, né? Vou lá em Marília que eu vou acompanhar ele. que joia, cara. Dá os parabéns para ele. Vou dar sim. Ele tá tudo felizão lá. Que ele conseguiu passar. Que bom, isso é muito bom. É bom, né? Parabéns para ele. Também, estudar é bom demais, né? Só eu falo pra ele, tem que estudar. Ontem eu estava comentando isso com a Ana, que ela falou assim que a idade melhor idade é esse tempo. Eu falei, lógico, o cara fica lá estudando, o pai bancando tudo, não tem preocupação nenhuma, ele só tem que estudar. E a gente pagando tudo e super feliz, né? Vixe! A gente paga feliz ainda. Ele não quer ver os filhos crescerem. Meu filho já era diferente. Meu filho fazia, a média é 6, então ele focava no 6. A média é 7, ele focava no 7. Aí eu falava assim, pai, para que eu vou me esforçar? 6. E cara, sabe por quê? Porque na hora que você for para o mercado de trabalho, os caras vão pegar os caras 10, não os caras 6. Exato. Eu falo pra ele, eu falo, ó, qual que é o máximo? É o 10, né? Então, 10 é o máximo, e o mínimo pra você é 10 também. Então tem que ser 10. Eu fico no pé dele. Mas ele gosta de estudar. Ixi, Ele gosta, ele tira boas gosta. notas. Disso, 10 e 9, só 10. A maioria é 10. Que Ele legal, foi, cara. ontem ele recebeu 3 premiações. Uma que ele disputou uma prova de matemática no final de semana lá que ele teve que ir lá fazer. Ele ganhou. Outra também foi de melhor do ano, melhor aluno do ano. E teve outra lá também, que foi outra Olimpíada lá também. Acho que é de língua portuguesa. Ele ganhou também. Pô, então o moleque é fera na escola. É bom. Ele é bom. Ele adora estudar. Ixi, ele é bem inteligente, sabe? E a gente aproveita a inteligência dele e incentiva, sabe? Sim, claro. O Cauê é bem inteligente também, sabe? Mas assim, tem uma inteligência diferente, relacional, né? Sim. Por exemplo, ele tem uma facilidade com idiomas, cara. Ele nunca estudou meia hora de inglês. Ele fala inglês fluentemente. Você vê? Olha que beleza.
Tem gente que fica a vida Um dia, inteira estudando e não consegue, né? o meu neurologista é chinês. Aí um dia ele me levou lá, acabou a consulta, ele se despediu do cara, conversar com o cara. Aí eu fiquei olhando assim, falei, vai, mandarim, conversando em mandarim com o chinês. Sei. Eu saí dele, eu falei, o que você falou para ele? Ele falou, eu agradeci ele por cuidar de você, eu falei para ele ter um bom dia, despedi. Quando você aprendeu isso? Falou, eu dei uma olhada na internet antes de vir para cá. Aí, cara, Rapaz, isso aí é. Ele pode ir em qualquer país aí. eu não sei, cara, que faço uma facilidade dessa. E agora, impressionante, mas esse é autista, sabe? É um Sei. priminho da minha mulher. Ele está em 4 anos, cara. Sabe o que ele está estudando? Ele fica com o celular o dia inteiro. Ele tem autismo comigo, um hiperfoco. Estava estudando russo. É. Ele fala o alfabeto russo de trás para frente, de frente para trás, sozinho. Ele pega a internet e vai estudando. Ele fala inglês, fala espanhol, fala russo. Estuda sozinho. Rapaz. Sem ir pra 4 anos. escola. Sem ir para a escola. Só que é o seguinte, ele não interage, sabe, com ninguém. A interação dele é muito, muito difícil. Eu fiquei Entendi. umas 2 horas lá na casa dele, para ir, ele começou a se aproximar de mim. Aí Mas ele, assim, ele que tem que se aproximar de você, né? é, por exemplo, você pergunta, o pai dele fazia uma pergunta, o Rafa, qual que é a raiz quadrada de não sei quantos mil? Ele fala em cima. Você vai lá, digita na calculadora, dá exatamente o que ele falou. Quanto que é 326 vezes 700 e não sei quanto? Ele fala na hora em cima, o resultado. É assim, Nossa, sabe? rapaz, Aí é. só que você fala para ele um conceito assim, tipo assim, por que que esse número não sei o que, ele não sabe, ele sabe a coisa exata, mas não sabe explicar as coisas, sabe? Ah, É, entendi. Ele sabe o resultado, mas não sabe eu falo, a forma para fazer, exemplo. então ele não sabe, a comunicação dele é difícil. Aí eu falo para Entendi. ele, por que que você faz isso? Como que você consegue ser? Ele fica assim, não sabe, aparece para ele. Esquisito, né, cara? Eu não consigo entender. 4 anos, cara. 4 anos. Nossa, cara. Rapaz, é. Eu achei, quando eu saquei isso, todo início de ano, a família da Ana, a gente se reúne num lugar, um hotel fazenda, ou uma chácara, ou alguma coisa que a gente aluga, sabe? E a gente é Sim. por volta de 60 pessoas, e a gente se junta lá, todo primeira semana, todo primeiro final de semana do ano, a molecada já fica ansiosa, né, para juntar, quer ver os primos todos, né? Desde que eu era criancinha, a gente faz isso. Sei. No final, a gente junta todo mundo lá na frente e tira uma foto, né? Todo ano tem a foto, aquela foto com a galera. Acho que ele tinha menos, ele tinha 1 ano. Aí quando coloca a câmera, tem que fazer aquela contagem, né? 9, 7, 6, 5, Sei. 4. Quando chegou todo mundo parou. Ele falou 0. Eu falei, e eu olhei para aquele moleque em 1 ano e o pessoal Uma veio descendo. milha. 4, 3, 2, 1. E aí todo mundo ficou quieto e falou 0. Uma milha, tá, já sabia, né, que era o zero. Não, eu falei, não. Diferenciado. Depois ficou constatado que ele tinha autismo com hiperfoco. Interessante, né? Nossa, o meu cunhado tem hiperfoco, né? No quê? Ele, ele trabalha no CPFL. É, tipo assim, ele vai fazer alguma coisa e ele hiperfoca naquilo lá. O resto, ele falou assim que em volta dele não ouve nada. Você conversando com ele, nem te ouve. Mas, você sabe que eu gosto de pessoas inteligentes igual o seu filho. Vai bem em tudo. É português, é matemática. Ele é inteligente mesmo. Não é uma questão de, de, de- de uma síndrome, né? Porque o autismo é uma síndrome, né? É. E já seu filho Não. já É, o ele tem um. menino porque ele é esforçado mesmo, ele gosta. Matemática e.
ele já novinho já sabia tabuada, que eu peguei a tabuada, né? Imprimi a tabuada e já fazia ele decorar. Aí E eu ele tem, matava, ele aí se eu matava assim, comunica bem, tem a relação dele com as pessoas, não vixe, tem. ah, conversa demais. Deixar. Isso que é bom, sabe por quê? Porque É, é um carinho que você vê que ele não é uma pessoa fechada em si mesmo, né? não, Então você vê que isso é legal. Porque você sabe, né, que na vida se dá bem quem se relaciona bem, né? Por é exemplo, o eu conheço, relacionamento. conheci um cara que, quando eu entrei na Fundação Casa, a minha mulher falou para ele trabalhar na fundação em outro setor, sabe? Ela falou assim, vai entrar um cara junto com você. Ele ficou em primeiro lugar. Cara, o cara chamava Zoran. Todo concurso que ele entrava em primeiro lugar. Cheguei lá, Sim. mas o cara, eu falei, deve ser um gênio, né? Cara, realmente, ele era um gênio. Física, química, matemática, português, tudo ele sabia. Mas, cara, quando a casa fervia, que a gente ver que ia rolar uma rebelião, o primeiro que tinha que tirar do pátio era ele, senão os moleques matavam ele. Ele não sabia se relacionar com ninguém, cara. Ele era um cara que ele tinha 24 anos na época, ele já estava no terceiro relacionamento, terceiro casamento. Ah, Então, é o porque que ele que não adianta? conseguia se relacionar. Aí eu falar, pô, o cara tem uma inteligência é, intelectual, de capacidade de reter informações muito grande, mas a inteligência emocional dele era zero. Os moleques odiavam ele. Ele não sabia se relacionar. É aquele cara que tem que trabalhar no lugar que só ele. É. Cara, já eu não sou um cara assim que retém muita informação. Não sou um cara de inteligente, igual a pessoa fala. Mas assim, cara, os moleques me amavam. Os bandidos, e chegar lá, Sim, eu conseguia ser simpático, ao mesmo tempo manter a autoridade e ao mesmo tempo por exemplo, nessas rebeliões, eu ficava lá no meio da molecada, porque você não podia abandonar o plantão, né? Eles falavam, sim. pode ficar aí, fica pampa aí no nosso meio, ninguém vai colocar a mão no senhor, não. Você vê? Eu também gosto de relacionamento. Eu sou mais voltado para as partes das relações, sabe? Fazer amizade. A minha esposa já não. Ela É. tem que. Minha esposa já é diferente. A minha Minha esposa esposa, também, a mesma coisa. A Ana fala assim, se eu falar para ela que eu vou receber uma pessoa que ela fica como que ela é, e não sei o que, fica toda, sabe, cheia de dedos. E eu já, para mim, minha casa está cheia de gente. Por exatamente. exemplo, eu vou lá no hospital ontem, já converso com uma pessoa, converso com outra, sabe, eu gosto de relacionar. Bem, enfim, já dá para perceber isso, né? É. A minha esposa já não é muito ela conversa com as pessoas sim e tal, mas, tipo assim, a pessoa dela é a Ana dela. Se é pra não conversar, não conversa também. Eu, É, eu, já- eu já converso com todo mundo, eu me relaciono. A Aline já vai eu, pro lugar, já faz amizade, já é seu amigo, todo mundo é seu amigo. Não é a assim. mesma coisa, igualzinha. Eu falei, não, tá, mas. Eu falei, não, a pessoa não é seu amigo. Falou, mas como que eu me relaciono? Eu chamo ele do quê? De colega? Ele não é meu colega. Exatamente, tipo assim, porque ele já vê a pessoa, e aí, meu amigo, como é que você tá? E tal, não sei o que, ele já vai conversando. Aí, como você chama de meu amigo? Não é seu amigo, assim, você nem conhece direito, como vai ser seu amigo? Pode falar, tá? É a nossa maneira de comunicação, né? Né? Minha Mas esposa ela é tem bem. papas na língua. Por exemplo, eu estava lá onde eu faço fisioterapia, às vezes eu chego lá, é um centro de referência, sabe? Chego lá, Sim, tem 40 pessoas. Eu falo, ah, não tem jeito. Eu vou lá na frente e prego o evangelho pra galera. Eu falo assim, ó, vem cá, gente. Posso falar um negócio pra vocês? E manda bala. Eu abro, não é que eu abro a Bíblia, né? Eu falo, a Bíblia diz isso, 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 então, tal, não sei o quê. Eu mando. Outro dia eu estava no central de entrega dos remédios, mesma coisa. Estava lá, falei, tinha umas 80 pessoas, falei, ah, não dá para sair sem falar de Jesus, não. Fui lá na frente e falei pro pessoal, dá licença. Aí ninguém já fica olhando assim, né? sim. Ó, tem uma coisa para falar para vocês. Nós estamos tudo aqui porque nós temos um problema. Ou você tem um problema, ou você está aqui, você conhece uma pessoa que está com um problema de saúde. Mas eu conheço um lugar
que não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Se você quiser para esse lugar, tem um caminho. Esse caminho chama-se Jesus. E manda bala, sabe? Aí, Aí, eu peço perdão, falo, ó, desculpa eu ter tomado o tempo de vocês, mas eu precisava falar isso com você. E outro dia eu tava. Só que tem umas consequências, né? é, Como na época do Covid, lembro. eu cheguei lá, eu fui lá no Convidado. Tinha um lugar que chamava Convidado aqui em Araraquara. Lotado de gente. Eu cheguei lá, tava de cadeira de rodas, cara. Tanta dor que eu tinha, porque eu tenho problema no joelho, né? Aí Deus me incomodou de novo. Falou, vai lá na frente e fala de Jesus. Eu falei, ah, Senhor, aqui não vai dar, não. Mas e Deus insistiu, eu fui lá, né? Cheguei lá, levantei a mão, falei, pessoal, dá licença. Falei, preguei, voltei. Quando o cara veio um contra-ataque do diabo na minha vida. Minha mulher ficou brava comigo. Cara, foi a pior semana da minha vida. Depois Deus falou para mim. No final da semana, Deus me revelou. Foi por causa daquilo. E aqui em Araraioca, bicho, diz que é um do centro do satanismo no Brasil. Ah, nossa. É brabo você. Mas assim, sabe? Araraioca que é perto de Araraquara ou é Araraquara? É Araraquara. É Araraquara, eu trabalhei aí. Você trabalhou aqui, cara? Vixe, muito tempo. Araraioca é Araraquara. É que eu chamo de Araraioca. Ah, eu falava Araraioca, eu falei, que cidade é essa, será? É Araraquara. Araraquara. Eu trabalhei na Itaí na época, né? Era pós-artesiano. Era uma, Ah, era uma empresa de pós-artesiano que lá perto da Cristal, ali lá aquele posto, tinha um posto de gasolina lá, pôr do sol, não sei o que do sol. Ok? é. E Ah, não, perto da, perto, não, perto da Autotrali? beirando a rodovia, assim. Nossa, Ah, tinha um posto de gasolina e aí, aí na rodovia, tem a rodovia, tinha um posto de gasolina. Era o bairro ali, é tipo um setor industrial, sabe? Tinha Cristal, tinha cervejaria. Aí tinha passou um pela Cristo lá em Autotrali, né? cima, onde tinha um monte de casa de prostituição, assim, lá pra trás. Exatamente, é lá, eu sei. Sei É lá mesmo. legal. Trabalhei ali. Há Você bastante anos, morava, bastante. Meu posto artesiano. você morava aqui? Não, eu morava aqui já, aqui onde eu moro mesmo. Aqui em Sul, mas trabalhava aí. Fiquei bastante tempo aí. Você ficava a semana toda aqui e ia embora ou vinha todo dia? Eu viajava, na realidade, né? A base era Araraquara. Mas Ah, daí eu machuquei a coluna, aí eu fiquei só em Araraquara, ficava só no pátio aí. Aí eu ia pra igreja, tinha um irmão aí que eu fiz amizade, fui pra igreja com ele, andava em Araraquara tudo aí. qual igreja que você ia aqui? Ah, nossa, nem lembro direito. Era uma igrejinha de bairro, sabe? Bem pequenininha. Ah, tá. Eu não lembro como é que era o bairro ali. Era pra aqueles lados ali perto ali mesmo. Aí eu ia Você com casa? ele. Ali pra aqueles lados ali. Aí ele me buscava na rodoviária, ele ia junto, tinha uma motinha. Aí me levava pro culto. Você Cara, tinha quanto? tinha uns 25 anos por aí. Você tá Tô com com 30, 42 30, anos, falou? tô com 39. 39? Então você faz uma cota já. Já, faz um tempinho aí. Você era casado? Não, não, não. É solteiro. Tava começando a conhecer minha esposa nessa época aí. Você conheceu ela onde? Era daqui mesmo, né? Ela é daqui. Ela morava num sítio aqui, vizinho aqui da cidade. Ela sempre morou no sítio. Aí ela vinha pra cidade, né? Tinha que estudar, né? Ia pra cidade, aí eu conheci o irmão dela, né? Porque nós jogava bola junto. Hum. Você morou. Aí, sempre moramos aqui, os dois. Aí peguei amizade com ela e ela começou. Aí você passou ela pro seu nome quando? Foi em 2014. Então você tem 10, 11, 12 anos de. 11 anos que você passou ela pro seu nome? 11 anos. 11 anos. Eu passei a Ana pro meu nome há 32 anos atrás, cara. Fiz 32 Aí, esse ano. a minha Mas esposa é descendente italiana.
Ah, A é? maioria aqui, minha maioria aqui é italiana, sabe? Aí ela é italiana. A família dos Colombo. Não sei se chegou. Acho que é por esses lados aí, acho que, se não me engano, tem a usina Colombo, né? É meio dessa família deles Ah, é? aí. É, os Aqui Colombo. tem bastante italiano, assim. Aqui o forte é Tambaú, italiano aqui. o Tambaú aqui na É. região aqui. Quando eu É um comecei a padre. namorar com ela, os pais dela não gostavam, não. Por quê? Porque, a gente que é negro, né? Eles não gostavam muito, eles não gostavam muito de, na época, Ah, misturar tá, muito. entendi. Hoje já não tem mais isso, mas naquela época, quando eu comecei a namorar com elas, foi em 2007. Eles não gostavam, não. Eu só me contava essa história. Meu sogro queria que ela casava com o povo da linhagem dele, sabe? Do italiano. Aí É, meu chegou lá, avô, aí chegou lá um pretinho lá no meio. é igual meus avós. Minha avó também era italiana. Minha avó, o Sim. nome da minha avó, sabe o que era? Concetta Vichetti. É italiana Ah, mesmo. sim. Então, assim, eu tenho primos na Itália. Tenho parentes Sim. lá, que, todos que vieram, há uns anos atrás, vieram aqui no Brasil conhecer a gente. A gente descobriu, um primo meu estava na Alemanha, foi lá para a Itália, pegou na época da lista telefônica ainda. Descobriu o sobrenome da minha avó e foi lá conhecer. Aí chegou lá, tinha o irmão do meu bisavô ainda estava vivo. Sim. Quando ele viu, meu primo chama Edivaldo, abraçou, chorou, foi super emocionante. Passou um tempo, o Renzo, que é um primo que a gente tem lá, Renzo Viqueto, veio aqui no Brasil conhecer a galera. Aí ele trouxe a árvore genealógica da família, é um livro com tudo. Sabe qual que foi o primeiro Viqueto? 1640 foi o primeiro. E ele Sim. veio vindo. E quando chegou nele, ele falou, e esse sou eu. 15 de março, nasceu eu. Lembra que ele falou, pô, 15 de março é aniversário do meu filho, do Cauê. E o Cauê estava do lado assim, aí ele ficou super feliz, pegou o Cauê, eles batem na cara, assim, bate assim, ei, mas... Ele falou, mas é velho, o Piquet, faz aniversário no mesmo dia que eu, não sei o quê. Aí, ficou super, foi muito legal, sabe, emocionante. Tenho parentes lá na Itália ainda, até Legal, hoje. hein? Muito Foi, bom, foi muito, nossa. foi uma coisa emocionante. Ah, cara, é E, gostoso, né? A às família, vezes, né? eu falo com eles só assim, na data do aniversário, no Natal e no Ano Novo, que a gente manda Feliz Ano Novo um pro outro, né? Aí é até engraçado, que eu uso o Google Tradutor, né? Aí eu estou conversando com ele, a gente se digita e estou usando o Google. Eu falo assim para ele, vamos conversar em inglês, Enzo? Eu falo melhor em inglês. Aí ele fala assim, não, mas seu italiano está muito bom. Mas ele sabe que eu não falo italiano. E quer conversar italiano. Ele quer conversar em italiano. Não, vamos conversar em italiano mesmo, seu italiano está muito bom. Eu falo, mas eu estou usando o Google Tradutor, ele não sabe. Enfim, deixa para lá. Vamos lá, Washington. Mas beleza, Valdizão. Um abraço, cara. Bom Amém, conversar com irmão. você. Eu gosto de você. Amém, cara. Tamo junto aí. Precisar, tá aí. Mesmo longe aí, a gente tá aí. Eu tenho um parente aí da Aquara aí, tem um tio meu, que ele mora aí. Ele trabalha também com. Ele trabalha em perfuração de poço artesiano. Oh, Aí. estava pensando em fazer um posto artesiano aqui na chácara. Ah, minha família inteira mexe com isso, cara. Desde sempre. Eu Meu até pai aposentou. eu liguei para uma firma aí em Pompeia para ver sobre essa parada aí, mas ninguém não me retornaram. Ah, pai, minha família inteira mexe com isso aí. Passa o Meu, meu, contato para mim, por favor. meu pai aposentou com isso. É. Quanto Fazendo poço fica para artesiano. procurar um posto É artesiano? mais um poço, mais ou menos. É mais ou menos por metragem, né? É por metragem, se não me engano, não sei se é 300 o metro. Depende, um poço pronto aí, mais ou menos, aí fica na faixa de uns 20, 30. Depende da profundidade, né? Agora, se for mais raso, diminui o valor, né? Já Passa pronto. para mim o contato de alguém aí, por favor. Ah, Se não, puder. fechou.
Tem meu irmão, os amigos meus, eles têm máquina. Tem um amigo meu que faz poço em chácara, ele tem maquininha, tudo, tem tudo de equipamento. Legal. Os meus tios, meu pai, eles aposentaram, mas perfuração de poço profundo, sabe? Que é as maquinárias já grandes, já, sabe? Sim. Pra abastecer a cidade, sabe? Os negócios. Mas não, mandar o contato pra você, hein? Tá Aí a legal. conversa certinho. Obrigado. Fechou. Não, aí já. Aí é bom um pocinho, né? A chácara tem que ter o poço, né? Tem que ter, porque, cara, você sabe quanto eu paguei de água mês passado? R$ 1.000. Nossa. Você tem painel de energia? Nenhum. Painel solar? Não tenho. Não. É uma boa você ter, hein? É, né? Vai diminuir os custos aí, né? É muito caro manter aqui. É. Porque daí você ia pagar aí você ia pagar o painel solar, aí ia chegar com daqui uns 2 anos, sei que você já ia pagar, já terminar de pagar e o resto ia ser só lucro, você não ia pagar mais nada de energia. Eu paguei de água R$ 1.000. De luz eu pago cerca de 400, 500. Nossa, pagando caro de água. O Hans instala painel solar. É, eu sei. O, aí, aí você vai pagar só o mínimo, né? Mas paga Legal. bastante. É porque sabe o quê? Porque daí você tem um painel solar também, colabora para você ter o poço, ligar bombas, essas coisas, sabe? Suína. Aí seu custo vai ser zero quase. Você vai ter um investimento, né, no começo, mas chegar lá mais pra frente vai ser só. O custo vai ser quase zero. Legal. Mas vou mandar o contato Oi. pra você aí, Tá legal. Obrigado, Rocha. Um beleza? abraço. Fechou, Valdirzão. Precisar, né, tá aí. Tamo junto. Um Deus abraço. abençoe, meu amigo. Tenha um ótimo dia aí. Você também. Tchau. Amém. Tchau.